Fala comigo, rapaziada. Tranquilão? Bem-vindos a mais um Fatos da Zona, o programa aqui do Zona Curva, onde eu, Claudinho Bessa, trago para o YouTube o acervo do Zona Curva. E hoje vamos com mais um texto do nosso editor Fernando do Vale. E no vídeo de hoje a gente trata de um assunto já muito debatido e comprovado: o apoio da grande mídia ao golpe de 64. Lembrando que o link do texto em questão vai estar na descrição do vídeo. Então se inscreve, ativa as notificações, comenta, compartilha, valeu e bora! Golpe de 64. Além de criar o clima de pânico, em especial na classe média, que passou a aceitar a quebra do Estado Democrático de Direito, a imprensa apoiou o golpe de 64 de maneira quase unânime. O livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores do AI-5, a Constituição de 88, da historiadora Beatriz Kushner, lançado em 2004 e infelizmente pouco conhecido, pesquisou a atuação da imprensa no período da ditadura militar e mostra em cores fortes como as principais empresas da mídia da época, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Globo e o Correio da Manhã, praticamente a mesma de hoje, foram coniventes com o regime. A exceção entre os principais grupos de comunicação do período ficou por conta do Última Hora, jornal criado pelo jornalista Samuel Weiner em 1951, única voz entre os principais jornais que deu suporte a João Goulart e suas reformas de base. Última Hora foi praticamente destruído pelos militares após o golpe. Antes disso, o jornal chegou a vender um total de 500 mil exemplares por dia, por entre suas 11 diferentes edições regionalizadas. Kushner declarou à revista Carta Capital, abre aspas, eu reviso essa ideia de resistência e mostro que houve, no lugar disso, um grande colaboracionismo. Se houve resistência, está nos veículos alternativos, e não na grande imprensa. O bunker contra a ditadura militar se encontrava mesmo em publicações como Pasquim, Opinião, Movimento, Bondinho, Versus e muitas outras. Em euforia, o edital do Globo, em 2 de abril de 64, celebrou a tomada do poder pelos militares com o título Ressurge a Democracia. Roberto Marinho vibrava com o golpe militar em seu jornal. Abre aspas. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais. O jornalista Cláudio Abramo, que chegou a ocupar a direção do jornal da Folha de São Paulo, lembra do clima em março de 64. Alertei, se referindo aqui a Darcy Ribeiro, que era próximo do Jango na época, de que dias antes o Dr. Julinho, do Estado de São Paulo, havia visitado Assis Chateaubriand, que era um conhecido barão da mídia, dono dos Diários Associados, e que aquilo era sinal seguro de que o golpe estava na rua, porque a burguesia é muito atilada nessas coisas. Não tem os preconceitos pueris da esquerda. Na hora H, ela se une. Isso é um trecho do livro A Regra do Jogo, do próprio Abramo. Em 77, Cláudio Abramo foi afastado da direção da Folha de São Paulo, atendendo a pressões do ministro do Exército, Silvio Frota, contra a publicação de uma crônica de Lourenço de Aféria no dia 7 de setembro, e tida pelos militares como a ofensiva à memória do Duque de Caxias. Abramo chama, em seu livro, o outro jornal do grupo Folha, A Folha da Tarde, de jornal sórdido. Kushner se debruçou sobre a história da Folha da Tarde. O FT mudou radicalmente de lado com a edição do AI-5. Até 1968 era um jornal inquieto, que concorria diretamente com o irmão mais novo do Estadão, Jornal da Tarde. A Folha da Tarde foi criada em 1º de julho de 49, com o slogan O Vespertino das Multidões. Durante uma década e meia, sob o comando de policiais, a Folha da Tarde foi apelidada de a de maior tiragem. Os jornalistas tiras, chamados de cães de guarda por Kushner, que trabalharam por lá, tinham jornada dupla na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eles legalizavam as mortes decorrentes da tortura em seu trabalho na redação e as noticiavam como assassinatos em trocas de tiros. Com informações de dentro do aparelho repressor, a Folha da Tarde chegou ao absurdo de antecipar suas manchetes algumas mortes de militantes. O outro codinome do FT na época era o Diário Oficial da OBAN, Operação Bandeirante. A OBAN foi um centro de informações e tortura montado pelo Exército para coordenar a repressão e deu origem ao famigerado DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Já falei de DOI-CODE aqui, irmão, em mais de 15 vídeos. Então se inscreve e vê todos os fatos que tem lá. O DOI-CODE, que em São Paulo, na rua Tutóia, torturou e matou muitos
opositores ao regime. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado, confirma os estudos de Kushner e declara que o Grupo Folha forneceu apoio financeiro, ideológico e material à repressão e que veículos do jornal foram utilizados pelos militares responsáveis pela repressão. Abre aspas. É a história de 64. A mídia começou a implorar o golpe desde 62. Tão logo João assumiu o lugar do senhor Jânio Quadros, inventaram o parlamentarismo, aquela coisa grotesca. Desde aquele momento, a mídia começou a querer. E quem estava bravo, aparentemente, onde estava a espuma? Nos quartéis. Então, são eles que vão fazer o serviço sujo. Mas quem pensa que o golpe foi militar, a meu ver, está enganado. O golpe foi desse poder que está aí até hoje. Hoje, os militares são os gendarmes que executam serviço. Depois de um certo momento, eles até gostaram do poder. O poder empolga. Essa falha do jornalista Mino Carta em uma entrevista à revista Caros Amigos, número 105 de dezembro de 2005. Nos dias 21 de setembro de 71 e 25 de outubro de 71, carros do grupo Folha da Manhã foram incendiados por militantes de esquerda. A ação foi uma represália à empresa por ceder automotivos ao doicode, que com esse disfarce tinha facilitado seu trabalho de criar emboscadas para a prisão de ativistas. Em editorial na Folha da Tarde e Folha de São Paulo, no dia 22 de setembro de 71, a Folha se defendeu, atacando os que procuram disfarçar sua marginalidade sob o rótulo de idealismo político, e que da opinião pública o terror só recebe repúdio. E emendou loas ao regime, abre aspas, como o pior cego é o que não quer ver, o pior do terrorismo é não compreender que no Brasil não há lugar para ele. Nunca houve e, de maneira especial, não há hoje quando o governo sério, responsável e com indiscutível apoio popular está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social. Na época, o jornal clandestino Venceremos, da ALN, Aliança Libertadora Nacional, grupo que lutava contra o regime militar, respondeu ao editorial. Abre aspas. Otávio Frias, proprietário do Grupo Folha. Denunciou-se ao povo que realmente é um fascista convicto e colaborador da repressão brasileira. O Grupo Folha parece não se envergonhar de seu triste passado. Em recente editorial, a Folha defende a lei da anistia e considera os crimes práticos pelo regime militar. Página virada. Em 17 de fevereiro de 2009, em outro editorial, em desrespeito às centenas de mortos e aos milhares de perseguidos, o jornal chamou a ditadura brasileira de dita branda. Não quero dar a entender que a autocensura e o colaboracionismo tenham sido praticados pela maioria dos jornalistas, pois isso está longe da verdade. Muitos dos que combateram as práticas do Estado pós-64 e pós-AI-5 ficaram desempregados, foram encarcerados e perseguidos. Muitos jornalistas desempenhavam uma militância de esquerda, de simpatizantes a engajados, e padeceram, muitas vezes com marcas na própria pele, por tais atitudes. Isso é mais um trecho da Beatriz Kushner no livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores do AI-5, a Constituição de 88. A partir da radicalização do regime com o AI-5, a grande imprensa se viu vítima dos ditadores que tinham apoiado, e suas redações passaram a contar com a presença de censores. Com isso, alguns jornais passaram a publicar versos e receitas de bolo no lugar de matérias, para indicar de maneira subliminar que estavam sob censura. A prova de que a estratégia não deu muito certo foram as constantes ligações recebidas de leitores revoltados com seus fracassos culinários, ao colocar em prática as receitas publicadas nos jornais. O Grupo Estado de São Paulo apoiou com entusiasmo o golpe civil-militar. Ah, vá, né? E por volta de 68, o jornal foi alijado do centro do poder e passou a contar com censores nas redações. No espaço das matérias censuradas, passou a publicar poemas de Camões. Antes do golpe, a família Mesquita, dona do jornal, chegou a participar de um grupo de extrema-direita anticomunista, sob a liderança do coronel João Paulo Moreira Burnier. Em pleno ano de 68, por acreditar que o Brasil respirava muita liberdade, o insano Burnier tramou o plano Paraçar. A trama translocada do militar previa a explosão do gasômetro do Rio, além de outras explosões em vias públicas da cidade. O caos e as mortes seriam colocadas na conta dos grupos de esquerda, justificando mais repressão do governo. A tragédia foi evitada pelo capitão Sérgio Miranda de Carvalho, Sérgio Macaco, que comandava o Paraçar, grupo de elite da Força Aérea, que se recusou a participar do plano. Após o suporte ao golpe militar dado pelo jornal O Globo, o canal de televisão de Roberto Marinho, que começou a funcionar em 26 de abril de 65, teve sua contrapartida do governo Castelo Branco. O governo permitiu a venda das ações das organizações Globo à corporação americana Time Life por US$ 6 milhões para a compra de equipamentos. Pela lei, a operação era ilegal,
pois era proibida a participação estrangeira em empresas brasileiras de comunicação. A partir de 68, Marinho resolveu evitar dor de cabeça aos militares e começou a praticar a autocensura. Para isso, contratou o ex-diretor do Departamento de Censura da Guanabara para se alinhar ao pensamento do governo e criou uma assessoria especial dentro da empresa, que contava até com militares, como o Coronel Paiva Chaves. Mais recentemente, o jornal o Globo reconheceu que o apoio ao golpe militar foi um erro e que o jornal acreditava que os militares reconduziriam o Brasil à democracia. A matéria veiculada no Jornal Nacional em setembro de 2013 ainda ressalta que, em 84, Roberto Marinho publicou editorial em que se mantinha fiel às ideias da Revolução de 64. Surreal! Assiste aí, para finalizar o vídeo, vamos deixar esse pseudo pedido de desculpas da Rede Globo, né? Porque outras empreitadas golpistas eles abraçaram desde essa retratação até hoje, e hoje em dia ainda relativiza aí diversas coisas que aconteceram e acontecem mundo afora. Meu povo, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa teu comentário. O texto em questão aqui vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, meu irmão. Comenta aí pra gente o que tu tá achando e valeu!